2 Samuel, capítulo 6, Bíblia do Culto, página 404 do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Balaá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de fala, como harpas, com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa e ouvirmos a sua voz. Fale conosco mais uma vez. Usa a minha vida, Senhor, para falar a vida dos meus irmãos. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Que ao considerarmos sua palavra nessa noite, possamos aprender uma das partes do discurso do reino. O discurso da santidade, da obediência. Se conosco, Pai, nós te pedimos no teu nome. Aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Por gentileza, tome seu assento. Bom, meu filho Davi, o meu primogênito, tem uma franquia de desenho que ele gosta muito, gosta demais. Confesso que ele já gostou mais. E eu, como um bom pai, um pai companheiro, sempre assisti os desenhos com ele. E a franquia é de Toy Story. E o que é interessante é que desses desenhos do Toy Story, apareceu um último personagem, no último desenho, que é chamado o Garfinho. E esse Garfinho é uma espécie de Adão, que ele já nasce velho, já nasce adulto. E esse Garfinho, ele não é nada mais do que um garfo descartável, com 2 olhinhos ali que são colados, um bracinho feito de barbante e os seus pezinhos feitos com metade de palito de sorvete. O que é interessante é que esse Garfinho tem dúvida de tudo e curiosidade para um monte de coisa. E aí, o Davi assistia uma minissérie, que esse era o personagem principal, e que tinha uma dessas séries que falava o que era ser um líder. E é interessante que o Garfinho quer saber o que é ser um líder. Ele vai perguntar para a líder dos brinquedos. Quando ela está explicando para ele, ela diz: olha, o líder é aquele que dá as ordens e o pessoal tem que obedecer. É aquele que faz isso e toda a responsabilidade cai sobre ele. Se tudo der certo, graças a ele. Se tudo der errado, culpa dele também. E aí ela fala uma frase que é interessantíssima. Porque é assim
que a banda toca. O que está dando a entender é assim que a banda toca. Todos estão numa orquestra. Todos fazem parte ali de um conjunto em que tocam em harmonia. E todos seguem o que o maestro fala para fazer. Se alguém quiser fazer alguma coisa diferente do que o maestro está mandando fazer, vai destoar, vai ficar ruim, vai ficar feio. O som não vai ficar bom. Então, quando ele diz, olha, é assim que a banda toca, é porque as pessoas precisam obedecer o líder. E por isso ele diz, é assim que a banda toca. E o interessante é que, nesse episódio, o Garfinho não entende o que está dizendo. Ele fica repetindo, assim que a banda toca, assim que a banda toca. E ele não respeita nem a liderança dele, demonstrando que ele não entendeu o que é verdadeiramente assim que a banda toca. É interessante, porque isso vai acontecer exatamente nesse texto. Um texto onde nós temos muita dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com esse texto. Como pode um Deus amoroso, um Deus tão majestoso e misericordioso, fazer o que faz nesse momento? Como é que pode Deus agir dessa forma? Como é que pode perecer dessa maneira? E o que nós vamos ver nessa noite, que assim como fica uma história, uma lição a Israel, também fica uma lição a nós, o povo de Deus, nessa noite. Ao povo de Deus que se diz pelo seu nome, que se diz crente em Jesus Cristo, que se diz participante, membro de uma igreja, principalmente dessa igreja aqui, que tem coisas na vida que nós precisamos compreender, que a gente não tem opinião, a gente só deve obediência, e em santidade. Sabe por quê? Porque é assim que a banda toca. Nós vamos ver então, que o Senhor determina algumas coisas para a gente, e nosso papel é apenas obedecer e executar. A gente não tem muito o que dialogar, que se opor, que perguntar, que questionar, nem que se negar a fazer. A gente só precisa obedecer. E sabe por quê? Porque é assim que a banda toca. Pois bem, nós vamos ver exatamente isso com esse texto. Lembra-se de uma coisa. Davi vai juntar um determinado número de pessoas. E ele vai fazer isso lá em Balaade, Judá, que é Kiriat Jearim, é um outro nome para Kiriat Jearim. E ele vai juntar um monte de gente, 30 mil pessoas. É um exército gigantesco, ou uma parte do exército gigantesco. Davi está mostrando que o evento que vai acontecer, que a missão que ele está propondo é de extrema importância. Não é qualquer missão, não é qualquer dia, não é qualquer evento. É de extrema importância. Lembre-se que Davi tinha sido instituído como rei de Israel. E para que Israel, então, firmasse como um reino, a capital, a linha administrativa, só basta a presença do rei na cidade em que ele determinar. Então sai de Gibeá, a cidade onde Saul tinha dito que seria a capital, ou tinha feito de capital, e vai para Jerusalém. Nessa transposição, algumas coisas precisam acontecer. Por exemplo, o rei precisa estar lá, no seu palácio. Senão, não é mais uma capital. Nos nossos termos hoje, a gente pode pensar como igreja. Basta apenas, por exemplo, o pastor está aqui, o pastor presidente está aqui, que aqui se torna sede. Se indo para outro lugar, na figura do pastor, isso também transpõe. E é o que acontece aqui na cidade de Jerusalém. Então, para que você possa entender um pouco mais, Davi vai fazer de Jerusalém a capital administrativa, mas ele não quer que Jerusalém seja apenas capital administrativa. Ele quer que Jerusalém também seja a capital religiosa. A capital onde o povo vai se convergir todo em uma coisa só. Tanto na sua devoção, quanto na sua prestação civil. E o fato agora é que Jerusalém vai ser a capital religiosa e também vai ser a capital civil da nação. Só que tem um porém. Para ser capital religiosa, falta uma coisa. Falta a presença do Senhor. A verdadeira presença do Senhor, e que está esquecida já há algum tempo. Então Davi vai juntar 30 mil soldados. 30 mil, mostrando que ele dava importância para a missão que vai ser agora conferida. E vão descer até a cidade de Gibeá. Lá, eles pretendem pegar a presença do Senhor. A arca que estava ali, e que diz o texto, que vai mencionar o texto mais uma vez, algumas características dessa arca. Ele diz o seguinte: olha, nós precisamos buscar
a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se aceita entre os querubins. Davi está dizendo que aquele objeto tem tamanha importância, não porque é uma madeira de acácia revestida com ouro, não porque tem os querubins apenas ali esculpidos, mas lembre-se que a arca representava a presença do Senhor. Ela tinha sido perdida há alguns anos. E como ela tinha sido perdida há alguns anos, os hebreus ali, os judeus, foram numa batalha, e eles acreditaram que só levar a presença por levar, que Deus garantiria a vitória a eles. Quando Samuel ainda era pequeno, e Eli ainda era o sacerdote, o povo decidiu batalhar. E o que aconteceu? Que ali, em Ebenezer, o Senhor não os ajudou. Porque o que vai acontecer? Morre 30 mil. E desses 30 mil, quem está lá dentro? Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. A arca é levada embora. Isso mostra para a gente uma coisa muito interessante, muito importante nos dias de hoje. Levar só o nome da presença, só a figura da presença por levar, não adianta nada. Não adianta a gente, por exemplo, carregar uma Bíblia debaixo do nosso braço, se a gente não lê e não praticar ela. Não adianta a gente carregar o título de crente, se a gente não vive como crente. Não adianta a gente levar o título de obreiro, se a gente não vive como obreiro. Isso seja fora da congregação, dentro da congregação. A gente precisa se lembrar que nossa função dentro do reino de Deus, quanto mais nós temos cargos eclesiásticos, mais nós servimos, mais nós fazemos, mais nós nos dedicamos, mais nós entregamos. Não adianta nada, meu querido irmão, não adianta nada, minha querida irmã, você usar roupa de crente e o seu coração não ser de crente. Não adianta nada a sua fisionomia dizer uma coisa e a sua vida dizer outra coisa. Não vai adiantar de nada, é só estereótipo. A gente finge que leva a presença. E o que acontece? Na maioria esmagadora dos casos, somos derrotados. E aquilo que parece ser presença é levado embora. Porque é supérfluo. Eles levaram a arca do Senhor na cidade de Ebenezer. E até ali o Senhor não nos ajudou. Eles perdem então a posse da arca, que é levada agora para os filisteus. E lembre-se que essa arca é de extrema importância. Desde o deserto, ali era onde o Senhor queria habitar com o seu povo, caminhar junto com o seu povo, se fazer presente, e para que o seu povo lembrasse que ele se fazia presente o tempo todo. Mas já está há anos sem a presença do Senhor, e o povo nem aí. Davi quer construir um templo em Jerusalém, é verdade. Mas um templo sem a presença é apenas um prédio vazio. Assim como nós pensamos nos dias de hoje, nós podemos reformar nossas igrejas, fazer delas as coisas mais lindas do mundo, colocar tecnologia, melhorar som, melhorar a estrutura, melhorar a cadeira, a gente pode fazer tudo isso, mas se não tiver a presença, de nada adianta. Precisa ter a presença. E Davi sabe disso. Então, Davi decide ir com uma comitiva gigantesca. E eles têm uma brilhante ideia. Vamos colocar a arca do Senhor para levar agora para Jerusalém? Vamos colocar ela em cima de um carro novo. E aí eles levaram a arca da casa de Abinadab rumo a Jerusalém, em cima de um carro novo. Parece ser uma ideia muito boa, parece ser brilhante. E aqui, o que a gente vai ver que é interessante, é que essa ideia que Davi teve não é nova. Ele pegou essa ideia de alguém. E isso é um grande problema. É um grande problema porque Davi sabe como tem que obedecer à lei do Senhor. E ainda assim desobedece. Porque na cabeça de Davi, talvez se o mundo fez de um jeito que deu certo, vamos fazer aqui dentro também que dá certo também. Por quê? Anos atrás, quando a arca foi perdida, o que aconteceu? Os filisteus decidiram esnobar perante a presença do Senhor, dizendo: olha, Dagon é mais forte do que o Deus de Israel. Pegaram a arca do Senhor,
colocaram no templo de Dagom, em Asdod, para dizer àquele povo: Dagom superou o Deus de Israel. Dagom é mais poderoso. E agora, a arca, a presença do Senhor, se humilha perante Dagom. O que eles não sabiam é que diante da presença, ninguém consegue ficar de pé. Todos têm que se humilhar diante da presença. O que acontece? Os habitantes de Asdod vão dormir. Na madrugada, Dagom não suporta. E a estátua de Dagom se prostra à arca do Senhor. Eles acordam de manhã. Todos os habitantes de Asdod se levantam de manhã. Se levantam para ver o seu Deus deitado. Eles olham aquilo e falam assim: que absurdo, que coisa horrorosa. Quem foi que fez essa brincadeira? Quem é que derrubou a estátua de Dagom? Não pode acontecer uma coisa dessa. Dagom venceu o Deus de Israel. E levantam novamente. O que os filisteus não sabiam é que eles tinham vencido o povo de Deus, porque Deus havia permitido por conta das suas transgressões. O que mostra para a gente uma coisa, meus irmãos, muito importante: Deus não perde o controle de nada jamais. Se coisas acontecem na nossa vida boas, é porque o Senhor permitiu. Se coisas acontecem na nossa vida não tão boas, é porque o Senhor permitiu. Mas o controle ainda está nas mãos dEle. Ainda está nas mãos dEle. Os filisteus não sabiam disso, mas teriam que reconhecer. Porque eles acham que foi Dagom que conquistou a vitória. E não foi. Foi o Senhor que tinha permitido, para dar uma lição em Israel. E aí o que ele faz? Na madrugada seguinte, Dagom agora está de pé mais uma vez diante da presença, diante do Deus Todo-Poderoso, diante daquele que não existe outro Deus a ser comparado. Dagom é derrubado mais uma vez, com o rosto em terra, mas agora perde a sua cabeça e perde suas mãos. Dagom nada pode fazer por si mesmo. Imagina para o povo que ele cuidava. Pois bem, o povo fica ali, preocupado. E o que Deus faz? Deus pesa a mão sobre eles. Só que Dagom não tem mão para defender. Dagom não tem nem cabeça para falar alguma coisa a eles. Mais uma vez, o Deus deles tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam. Diferentemente do nosso Deus, que tem ouvido e ouve o nosso clamor, que vê a nossa aflição e que está sempre pronto para atender os seus filhos. Então Dagom está lá derrotado. E aí vai vir tumores sobre aquela população, ou hemorroidas sobre eles, dos homens mais jovens aos mais velhos. E vai ser tão difícil que eles vão ficar desesperados. Falam assim: ó, a gente não tem mais como mexer nessa presença. Vamos tirar a presença daqui. Porque a presença santa do Senhor não se permite ficar em qualquer ambiente. A presença do Senhor habita onde tem reverência a ela. Ambiente sem reverência, a presença não fica. E se fica, fica para pesar a mão. Nós precisamos, meus irmãos, constantemente nos lembrar que isso que fazemos aqui não é brincadeira, não são encontros sociais, não são reuniões que a gente só tem aqui para ter amigos. A gente não vem para a igreja para ficar conversando com quem está do lado, a gente não vem para a igreja para ficar atrapalhando, a gente vem para a igreja para prestar culto. Porque é aqui que nós sentimos a presença. Hoje em dia, as pessoas têm levado a presença do Senhor com muita irreverência. E o que a gente vai ver nesse texto é que durante um determinado tempo, momento, o Senhor até permite. Mas chega o dia em que Ele não permite mais. E aqui Ele não permitia que os filisteus então se vangloriassem em cima dele. O povo de Israel foi derrotado? Foi. Mas porque o Senhor permitiu. Porque afinal de contas, Ele ainda é Senhor dos exércitos. E Ele não perde uma batalha sequer. Pois bem, aí eles mandam para outra cidade. Que eles recebem a arca. Assim que recebem a arca, Deus pesa a mão sobre eles mais uma vez. O que eles fazem? Manda para outro lugar. Aqui não pode ficar.
E aí manda para outra cidade dos filisteus. Quando chega na outra cidade dos filisteus, já de longe os líderes falam assim, o quê? Eu já ouvi falar do que essa arca faz quando chega. Manda ela para fora daqui, a gente não quer essa arca aqui não. Às vezes, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Os filhos das trevas não querendo brincar com a presença. E quando ainda tem muita gente que se chama povo de Deus, brincando com a presença. Pois bem, ele pega e diz, não, a gente não quer não. E eles se aconselham com os sábios da cidade, com os sacerdotes. E eles dizem o seguinte, olha, esse Deus, se ele é tão poderoso, talvez ele seja também amoroso e misericordioso. Vamos fazer algumas ofertas de sacrifício para ele. Vamos construir uma carroça, um carro novo, que nunca tenha sido usado para nada. Por quê? Porque poderia ser uma carroça ou um carro puxado por bois, que já tinha sido usado para levar alguma coisa, como por exemplo estrume. Então, para mostrar a reverência, eles constroem um carro novo, zero, que nunca tinha sido usado para nada. Pegam bois que não tinham recebido julgo sobre si, colocam a arca do Senhor em cima desse carro, mostrando reverência. Mais uma vez, de vez em quando os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Colocam em cima do carro, e aí eles fazem algumas ofertas em ouro, porque eles acham que para serem perdoados eles precisam sacrificar, precisam mostrar o respeito, precisam mostrar arrependimento. E nada melhor do que mostrar respeito e arrependimento, demonstração de que reconhece o poder, do que oferecer oferta para ele. Então colocam nessa arca e dizem, olha, se ela for para tal direção, é porque quem estava pesando a mão sobre nós era verdadeiramente o Deus de Israel. E a arca vai na direção que eles falam, Bet-Shemesh, Bet-Semes. E quando chega lá, o povo de Deus que recebe aquela arca, que deveria ter a alegria de receber novamente a presença de Deus, trata com irreverência. Eles tentam olhar para ver o que tem dentro. Numa dessa, milhares morrem mais uma vez, porque brincaram com a presença. E aí, então, nessa ideia, Davi fala, deu certo lá atrás, por que não daria certo agora? Pelo simples fato de que Deus não se move pelas nossas boas intenções. Deus não nos move, melhor dizendo, pelas nossas boas intenções. E Deus exige apenas uma coisa do seu povo. Sabe o quê? Obediência. Obediência. Davi vai usar das mesmas estruturas, da mesma estratégia de que o povo mundano usou, do que os filisteus usaram. Vai fazer do mesmo jeito. Vai colocar em cima de um carro novo, para carregar até Jerusalém. Talvez na cabeça de Davi vai ser mais rápido assim. Ora, qual o problema de acontecer? Se os filisteus fizeram isso, comigo também não vai dar problema. Uma das coisas que nós, como cristãos, precisamos pensar. Nós temos abandonado as nossas estratégias, nós temos abandonado aquilo que a Bíblia nos fala para termos como estratégias, aquilo que a Bíblia nos ordena para termos como relacionamento, aquilo que a Bíblia nos ordena para termos como nossa ordem de vida. E a gente começa a aderir coisas que o mundo faz. E a gente começa a usar estratagemas do mundo. Olha, fulano de tal fez assim, deu certo. Por que eu não faço também? Olha, fulano de tal fez assim, deu certo. Por que eu não faço isso aqui também? E às vezes a gente faz isso no nosso casamento, na nossa vida profissional. Às vezes a gente faz isso dentro da igreja. Hoje, a gente tem visto vários lugares, e que Deus nos livre disso, que não estão cheios, estão inchados de gente sem compromisso com a palavra do Senhor. Gente que não quer saber da palavra do Senhor, que não quer ter relacionamento, quer só ir para um momento para ter uma anestesia momentânea, para receber uma palavra de que ele pode continuar nos seus pecados, que ele pode continuar caminhando rumo a um penhasco de morte. E o que parece é que esses lugares, esses ambientes vão construindo mais e mais pessoas sem responsabilidade com o reino de Deus, esquecendo que o princípio do cristianismo é a obediência. Olha que coisa doida, irmãos. Lugares que já não falam mais de um relacionamento com a palavra do Senhor. Lugares que já não falam mais em ter um tempo de oração para se relacionar com Deus.
lugares que já não falam mais de jejum, disciplinas espirituais. A gente só vai para ouvir aquilo que dá comichão aos nossos ouvidos. E sabe o que é o pior disso? A gente põe em prática o que ouve. E a nossa vida só vai de mal a pior. Porque não tem importância na transformação. Transformação é doída. Transformação é dolorida, é mesmo. É difícil se manter em obediência, não é fácil. Qualquer criança, qual é a tendência maior? Obedecer ou desobedecer? Mas quando obedece, o que se ganha? O benefício que se leva. Às vezes obedecer é mais difícil, mas o benefício é mais duradouro. E é isso que a igreja precisa, então, absorver. Obedecer é complicado, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Pois bem, então, Davi olha para isso e fala assim, vamos fazer da mesma forma. Só que tem um problema. Não é assim que Deus queria que a arca fosse transportada. Veja que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos esquecida. E uma coisa interessante, a Bíblia não diz que Deus não abençoou a casa de Abinadab. Só diz que ficou lá. E a gente não sabe como Uzá, Aiô tratavam a arca. O que a gente pode ver é que eles são muito bem intencionados com a arca. E o que vai acontecer? Então Abinadab vai colocar, olha, deixa os meus filhos levarem a arca. Eles cuidaram tão bem dela aqui durante 20 anos, deixa eles levarem. Mas eles vão levar do jeito deles, do jeito que eles sabem, do jeito que eles aprenderam. E eles vão levando. E o que é mais doido? Eles estão levando e o texto diz que toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como com harpas, como a saltérios, com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. O povo estava tudo celebrando. O povo estava tudo comemorando. Tudo falsa adoração. Porque estavam cantando, porque o jeito deles estava dando certo. Estavam celebrando na expectativa de que aquilo que eles estavam fazendo, mesmo sendo errado, desse certo. Estavam louvando de boca para fora, basicamente. Porque toda adoração primeiro deve vir da obediência ao Senhor. Toda prestação de culto é feita como o Senhor quer que seja feita. A gente não vem para a igreja aqui, meu querido irmão, e faz do jeito que a gente bem entende. É por isso que a gente não pode chegar aqui num culto como esse e falar assim, hoje não gostei do culto. Ah, hoje não gostei não. No meio do culto, começa a fazer cara feia, fica emburrado. Fica com a cara fechada. Começa a cutucar o irmão que está do lado para tirar a atenção do irmão e para ter alguém para conversar. Pega o celular, começa a mexer no celular. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. Você pode não gostar do culto. Você pode não gostar da pregação. Você pode não gostar do louvor. Você pode não gostar de orar. Mas você precisa lembrar de uma coisa. O culto não é para você. O culto é para o Senhor. Quem tem que gostar é o Senhor e não você. Agora a pergunta se reverte. Deus está se agradando do seu culto? Deus está recebendo o seu culto? Ou o seu culto prestado nessa noite é só uma exibição? Algo que parece ser culto, mas não é. Que não obedece às diretrizes que precisam ser obedecidas. Que não segue as ordenanças que devem ser seguidas. Mais uma vez, ninguém aqui é obrigado a gostar de nada. A única coisa que você precisa fazer é prestar culto ao seu Senhor. E que nosso culto chegue às narinas do nosso Senhor como um incenso agradável a Ele. Sabe por quê o culto não pode ser do jeito que a gente gosta? Ou, basicamente dizendo, só do jeito que a gente gosta? Porque você também pode gostar. Mas sabe por que o culto não pode ser só do jeito que a gente gosta? Porque se for do jeito que a gente gosta, a gente trocou os papéis. Nós somos os deuses. Nós somos nossos próprios deuses. Então a gente quer que o culto seja agradável a gente. Quando o culto tem que ser agradável a Ele. E por que, pastor? Porque é assim que a banda toca. Simplesmente assim. Porque é assim que a banda toca. E o que vai acontecer? O Zá está na frente do carro. Aí eu está indo lá ajudar. E aí os bois estão andando. E aí eles vão chegar numa localidade onde Deus decide parar o culto. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre de um dia ter que parar o culto que prestamos, porque prestamos um culto em falso.
Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de que tenha que se manifestar de um jeito, não para mostrar a sua glória, mas para mostrar a sua ira. Que Deus nos livre disso. Lembre-se, Deus é um Deus de misericórdia, mas como diz o texto de Hebreus, ainda Ele é fogo consumidor. Que Deus nos livre disso. Deus para o culto. Sabe como Ele faz parar o culto? Diz o texto, que eles estavam chegando na eira de Nacon, e tendeu a usar a mão, a arca de Deus, porque pegou nela, porque os bois já deixavam pender. O que aconteceu? Os bois tropeçaram. Mas, pastor, isso não é normal, o boi tropeçar? Pode até ser. Não que eu saiba de muita ocorrência. Pode até ser. Mas numa eira? Num lugar plano? Eira era uma parte da terra que eles faziam de maneira circular, de 1 a 8 quilômetros, que era totalmente plano. Totalmente planejado. Nenhuma criança tropeçaria. Como é que bois vão tropeçar num lugar plano? É porque Deus decidiu parar aquele culto. Porque não estava sendo agradável a Ele. E aí, por que Deus decidiu parar esse culto? Porque Ele para dizer, vocês precisam fazer do jeito que eu ordeno que façam. Eu não recebo de qualquer jeito. Eu não recebo de qualquer forma. É o nosso problema hoje, irmãos. A gente entra aqui na igreja e o pessoal do louvor fala assim, cante conosco, irmão, você... Os irmãos falam assim, olha, vamos orar. Levante sua voz, ore conosco. E às vezes você está precisando de oração. Ou o nosso irmão que está do lado está precisando de oração. De um clamor. De um resgate. Ora. Tem que orar, né? Porque o pastor fica mandando orar. Isso aqui. E aí a gente está no meio da mensagem. E se fala alguma coisa que fere a gente. Que está mexendo no nosso machucado mesmo, mas está mexendo para sarar. Como metiolate. Aí o que a gente faz? Vira para lá e fala assim, olha, esse pastor aí não tem nada a ver não. Lembre-se de uma coisa. Você sabe por que você vem num culto como esse e você não fica em casa e procura o culto que você bem entende na internet ou no YouTube? Pelo simples fato que aqui você não tem escapatória. Aqui você não ouve o que você quer, aqui você ouve o que você precisa ouvir. Você ouve o que precisa ouvir. Pois bem. O que vai acontecer? Deus vai parar o culto então. E na hora que Ele para o culto, fazendo os bois tropeçarem, a arca vai cair no chão e Uzá vai tentar ajudar. Ele tem boa intenção. Ele não fez na maldade não. Ele não mostrou irreverência não. Ele foi e tacou a mão e segurou a arca. Quantas vezes isso pode ter acontecido na casa de Abinadab? Quantas vezes Uzá e Aiô puderam mexer na arca de um lugar para o outro, falando assim, nossa, agora a gente tem que limpar aqui, vamos levar para lá, vamos levar para cá. Na cabeça de Uzá, ele falou, eu sou um salvador, eu vou ajudar. E pulou, e se jogou para salvar a arca. Mas o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele. E Deus o feriu por essa imprudência. Por que imprudência? Simples, meus irmãos. A arca do Senhor não poderia ser transportada de qualquer maneira. Por quê? Porque é assim que a banda toca. Ele tinha deixado a ordenança no livro de Números, capítulo 4. No livro de Números, capítulo 7. No livro de Deuteronômios, ele tinha deixado tudo lá. Como a arca deveria ser levada. Os sacerdotes tinham que vir, cobrir todos os utensílios. Depois viriam os levitas com as varas e levariam, tinha que cumprir a ordenança do Senhor. A gente não leva a presença do jeito que a gente quer. A gente leva a presença do jeito que Ele ordena. A gente não leva a presença do jeito que a gente bem entende, não, irmãos. A gente está querendo levar a presença daqui para a nossa casa do jeito que a gente bem entende. Tem gente que levanta a voz aqui e glorifica e quer levar a presença do Senhor para casa falando palavrão no meio do caminho. Tem gente que vem aqui, levanta a mão, adora, glorifica e quer levar a presença do Senhor depois, daqui para fora, contando piadas imundas. Tem gente que quer levar a presença do jeito que bem entende. Tem gente que quer levar a presença daqui, sai de um culto como esse, levando a presença, estou levando a presença agora. Chega em casa, distrata a mulher. Chega em casa, distrata o marido. Gente que quer levar a presença do jeito que bem entende.
Mas a gente não leva a presença do jeito que bem entende. A gente leva a presença do jeito que ela quer ser levada. Deus deixa isso bem claro. Ele abre ruptura em Uzá. E Uzá morre ali. Mas por que não fez isso antes? Por que não matou Uzá antes? Simples. Deus leva em consideração o tempo da ignorância. Agora, tem gente de Deus que sabe a ordem. E Davi é o culpado disso. É por isso que Davi fica tão mal. É por isso que Davi sente tanto. Porque Davi era o responsável. E no livro de Crônicas nós vamos ver que é Davi quem diz: é verdade que a arca tem que ser levada pelos levitas. Ele sabia como ela tinha que ser levada. Por que ele fez de outro jeito? Por que ele fez do jeito que ele bem entendeu? Mais uma vez, ele viu dando certo do jeito que aqueles filisteus fizeram e quis fazer igual. Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Gente do mundo fazendo coisas e a gente fala: nossa, deu certo, eu vou fazer igual. E a gente se esquece que a gente é carregador da presença de Deus. É interessante a gente pensar. Os bois não podem carregar a presença, porque a presença precisa ser levada por pessoas que entenderiam o que estavam carregando, que dariam a reverência necessária. Por quê? Porque é assim que a banda toca. Porque é assim que a banda toca. Deus, então, queria ser carregado da maneira como Ele orientou. Ele separou uma tribo inteira só para isso. Uma tribo que viveria de maneira santificada, separada. Teria uma vida exclusiva só para isso. Para mostrar a importância que Ele dava. Veja, meus irmãos, que amar ao Senhor não é ser perfeito. Amar ao Senhor é dar importância às coisas que Ele dá importância. É isso que é amar ao Senhor de verdade. Não adianta a gente proferir com a nossa boca que nós amamos ao Senhor, se nós não damos importância àquilo que Ele dá importância. Deus dá importância a ouro e prata? Não. Mas o que Deus dá importância? Primeiro, a reverência à sua presença. Deus dá importância à caridade e ao amor que temos entre irmãos. Deus dá importância a um povo que decide viver de maneira separada dos demais povos. Isso é que Deus dá importância. E por quê? Porque é assim que a banda toca. É assim que Ele decide. E aí o que vai acontecer então? Vão chegar e vão decidir colocar a arca do Senhor na casa de um tal de Obed-Edom. Um homem sem expressão. Ele na verdade nem um nome tem de verdade. Você tem aqui Davi, você tem Abinadab, você tem Uzá, você tem Aiô. Mas Obed-Edom, o nome Obed-Edom é um simples servo de Edom. Alguém que está acostumado a servir. E o texto vai dizer, ele é um gitita, ele é de Gate, ele é filisteu. A gente não sabe por que ele está refugiado ali. A gente não sabe por que ele está ali com o seu passaporte e a sua diplomacia em terras estrangeiras. Basicamente a gente olha e fala assim, Obed-Edom está no lugar certo na hora certa. E é verdade, mas a princípio ele não vê como esses olhos. Ele não podia negar a presença da arca na sua casa. É um pedido do rei. Como que ele vai falar não? Mas ele é de Gate. Ele é filisteu. Ele sabe o que essa arca faz quando as pessoas que estão na presença dela tratam com reverência. Então ele diz, não, pode colocar aqui. Pode deixar a presença aqui. Diz o texto então, que a presença fica 3 meses na casa dele. E, sobremaneira, o Senhor abençoou a casa e a família de Obed-Edom. É interessante a gente pensar nisso. Acontece com a gente hoje em dia. Quem aqui não conheceu alguém que falava o seguinte, não gosto de crente. Não gosto de ele passar perto. Não gosto de conversar com crente, não gosto de ter amizade com crente, não gosto de crente. Simples assim, não gosto de crente. Igreja, não quero saber disso mais nunca. Só foi experimentar um pouquinho da presença. Que falou assim, quer saber? Dessa presença eu não saio mais. Acontece conosco. Ele experimentou da presença bondosa do Senhor e nós vemos que a presença não queria matar Uzá. Porque a presença da arca não era para a morte, era para a vida. Mas o problema era a irreverência que era tratada. Obed-Edom, então, mostra como um servo
Feliz, um servo eficaz, alguém que está acostumado a servir, que servindo então, de maneira correta a presença, ele receberia em retribuição bênçãos que só a presença pode trazer. Sua terra começa a frutificar. Talvez a sua esposa comece a gerar, comece a ficar grávida. E ele começa a ver coisas que ele não via anteriormente. E ele fica ali, extasiado. A tal ponto de que as pessoas chegam para o rei de Israel dizendo: olha, lembra que o senhor deixou a arca lá na casa de Obed-edom? O senhor precisa voltar lá para o senhor ver o que aconteceu com a casa dele. O senhor precisa voltar lá, porque não dá para explicar. Só a presença pode fazer isso. Talvez Davi comece então a voltar para buscar a arca do Senhor. E olha e fala assim: ué, o caminho está diferente. Eu não me lembro disso aqui não. Não tinha umas cercas que estavam tudo quebradas? Por que está tudo arrumado e pintada? Ué, aquela casa não estava toda caindo aos pedaços? Que casa bonita é essa aí que eu estou vendo? Ué, eu não lembro de ver tanta fruta aqui não. O que são essas frutas aqui? É a demonstração da presença. E aí o que acontece? Ficou 3 meses lá. E Davi agora vem do jeito certo. Vem da maneira como Deus ordena. Traz os levitas para carregar a presença do Senhor. E agora, esses levitas dão 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, param. Por que param? Para fazer sacrifícios em gratidão e reverência, porque o rei de verdade está voltando para casa. Aquele que comandaria verdadeiramente Israel está voltando para casa. Você sabe por quê? A esperança é então messiânica de um rei como o rei Davi? Porque na cabeça um rei segundo o coração de Deus é o próprio Deus governando. Por isso a esperança messiânica é de um rei segundo o coração como Davi, segundo o coração de Deus. E agora, Davi está lá. Eles dão 6 passos, param, e são 14 quilômetros. Eles dão 6 passos, param, sacrificam um boi. Mais 6 passos, param, sacrificam de novo. Um boi não entenderia isso. Mas quem está carregando agora a presença, presta reverência, porque agora entende o que está fazendo. Sabe o que está carregando, sabe a importância, sabe que quem está aqui é a presença majestosa do Senhor do universo. E para mostrar que Davi considera ele como o rei do universo, como vai dizer Isaías, Davi coloca um éfode de linho, uma roupa representando o sacerdote, porque agora o rei de Israel é apenas um sacerdote do rei verdadeiro do universo. 6 passos sacrificam, 6 passos sacrificam. E aí o que acontece? Agora sim, diz que Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Meus irmãos, quando nós obedecemos, então nos tornamos livres. Quando somos desobedientes, nos tornamos cativos, presos, amarrados, amordaçados pelo pecado. Mas Davi agora está saltitando, glorificando ao Senhor. E agora o culto não é mais parado. E assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. O que nós vamos ver é, mais para frente, Davi vai entrar lá em Jerusalém, a sua esposa vai olhar e vai falar assim: que vergonha é essa que ele está fazendo? Se mostrando para os súditos. Que vergonha é essa que ele se coloca? Que respeito é esse que ele vai ter como rei? Mical tem a preocupação dos homens. Davi tem a preocupação do que Deus vai achar. Ele se humilha. Ele se entrega. Ele faz isso exatamente porque ele sabe o valor da presença. Mical não dá importância à presença do Senhor. Mical só dá importância aos espectadores que estão vendo aquele show de dança de Davi. Mas Davi não está se importando com isso. Ele vai dizer para ela: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes de que teu pai e a toda a tua casa, mandando-lhe que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado.
Davi basicamente dá uma lição na sua mulher dizendo: olha, você eu não sei, mas que eu diminua para que ele possa crescer. O resultado é que Mical também não vai dar importância à presença. E o texto vai dizer que a partir dali, Mical passa a vida toda sem gerar filhos. Porque essa é a seriedade da presença. Aqueles que tratam com reverência, o Senhor não abençoa. Aqueles que não tratam com reverência, um dia pagarão por isso. Por quê? Porque é assim que a banda toca. É assim que foi ordenado. É assim que a banda toca. Para nós isso muda? Não, de jeito nenhum. Porque nós também temos a experiência do carregamento da presença. E lembre-se muito bem, que num tempo onde a presença do Senhor também já não habitava mais em Israel. Já tinha 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Não tinha mais a presença. Então tinha que alguém buscar a presença. Mas homem nenhum podendo buscar, a presença decidiu se fazer carne. É aquele que era o verbo e estava com Deus, e ele era o próprio Deus, decidiu habitar entre os homens. Ele que é a própria presença do Senhor. E andou sobre essa terra em santidade e obediência. Não se importando com os seus desejos, mas sim se importando primeiramente com a vontade do Senhor. A fala do Senhor Jesus Cristo sempre é: a vontade do meu Pai é que eu faça isso, a vontade do meu Pai é que eu faça isso. E nós, seres humanos, réis mortais, queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer do nosso jeito. Às vezes, como usar, e tentamos de boa intenção fazer alguma coisa, mas Deus não se move ou não nos move pelas nossas boas intenções. Deus nos move pela nossa obediência. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente dessa maneira. E por quê? Porque é assim que a banda toca. É assim que a banda toca. A gente não tem muita opção de escolha. Na verdade, nessa vida nós só temos duas opções de escolha. Ou escolhemos servir a Ele ou escolhemos não servi-lo. Depois que escolhemos uma dessas, já não temos mais escolha. Aqueles que decidem então servir ao Senhor, como diz no texto de Josué: escolhei a quem vocês vão servir. Se ao Senhor, então sirvam ao Senhor. E quando diz servir ao Senhor, é servir de todo o coração. É servir da maneira como Ele quer ser servido, não do jeito que a gente quer servir. É fazer as coisas não o jeito que a gente quer fazer, no tempo que a gente quer fazer, no modo que a gente quer fazer. Mas é fazer as coisas do jeito que Ele deseja, do tempo que Ele deseja, para quem Ele deseja. Por quê? Porque é assim que a banda toca. E qual é o benefício disso? O benefício disso é que um dia, todos aqueles que carregam a presença em santidade, que negam a si mesmo, que caminham o seu caminho de cruz, todos esses que carregam a presença, como os levitas que eram separados e agora separados de maneira a viver em santidade, carregando a presença como Ele quer ser carregado. E como Ele quer ser carregado, não por pessoas que não sabem o que estão fazendo. Ele quer ser carregado por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se todos nós carregarmos a presença, considerando em reverência a presença, um dia também nós celebraremos com a presença, dançaremos diante da presença, e mais do que isso, um dia nós ouviremos também as trombetas tocarem, mas nesse dia serão chamando o povo de Deus, não para Jerusalém, mas para a Nova Jerusalém, onde nós ficaremos toda a eternidade diante da presença. É por isso que a gente vive de maneira separada. Por quê? Porque é assim que a banda toca. É assim que a banda toca. Sabe, meus irmãos, tem uma frase muito antiga que recentemente nós temos perdido de vista. E é perigoso para todo crente. Sabe qual que é? Antigamente, há muito tempo atrás, até como uma maneira de ensinar lúdica para as crianças e também para os adultos, falavam sobre o abecedário do crente. Alguém lembra disso, do abecedário do crente? Falava assim: olha, lá na escola a gente aprende o ABC, aqui na igreja a gente aprende o obedecer. A gente tem perdido um pouco disso. Qualquer coisa é motivo para a gente se irar, qualquer coisa é motivo para a gente se revoltar, qualquer coisa é motivo para a gente fazer birra,
Qualquer coisa é motivo para a gente ficar de cara feia. Qualquer coisa é motivo para a gente abandonar a igreja. Qualquer coisa é motivo para a gente não orar mais. Qualquer coisa é motivo para a gente faltar no culto. Qualquer coisa vira motivo para tudo. E a gente vai mostrando que a gente não está nem aí com a presença. A gente que recebeu um grande privilégio de carregar a presença nos ombros. Melhor do que isso, carregar a presença em nossas vidas. Todos aqueles, então, que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, carregam em seu peito o próprio Senhor, carregam dentro de si o Espírito Santo, que ajuda em suas decisões, que clama por vocês quando as palavras já não vêm à boca. E o que a gente tem feito com isso? Como a gente tem lidado com essa presença? A gente precisa lembrar que nós temos a nossa obrigação e que devemos segui-la pelo simples fato que é assim que a banda toca. A gente não escolhe. Mais uma vez, a gente só escolhe o Senhor que nós vamos servir. E depois de escolhido, agora a gente decide obedecê-lo totalmente. Nosso convite diário, ou tentação diária, é quem a gente vai servir. Vocês já pararam para pensar que no Jardim do Éden, o convite da serpente a Eva não é para que ela sirva a serpente? Não é para que ela se entregue ao reino maligno? O convite para Eva é simples. Eva, por que você vai obedecer a este Deus se você pode ser seu próprio Deus? Se você pode obedecer apenas à sua vontade? A fruta não é agradável aos olhos? Não é vistosa ao paladar? Você não está com vontade? Vai lá e faz. Seja você seu próprio Deus. E é o convite que nós recebemos diariamente. Obedecer? Para que você vai obedecer? Obedecer esse livro? O livro antigo. Que muitos dizem, esse livro precisa ser atualizado. Um livro que é retrógrado. Que tem um monte de palavras lá. Para que você vai obedecer isso? Eu obedeço a palavra de Deus. Pelo simples fato de que é assim que a banda toca. Ele me manda obedecer. E eu, como seu servo, obedeço de bom grado. E obedecendo a palavra dele, eu ainda recebo grandes bênçãos por isso. Porque não há como ter uma vida em abundância sem obedecer a palavra de Deus. Não há como ter uma vida plena sem obedecer a palavra de Deus. Não há como ter verdadeira alegria sem ter o Senhor em nosso convívio e obedecendo a palavra dele. E ele diz na sua palavra, aquele que me ama é aquele que observa os meus mandamentos e os pratica. Nesses eu farei morada, eu habitarei nele, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, não é pela minha vontade. Não é pela vontade dos pastores. Nós seguimos a palavra do Senhor no que ela nos manda, porque é assim que a banda toca. É desse jeito. Não tem outra maneira. Nós nos lembramos então que mesmo crentes, aqueles que receberam a graça divina, precisam lembrar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nossa vida é diferente, eu sei. Nossa vida é cheia de regras, eu sei. Nossa vida, nós temos que obedecer várias coisas, eu sei disso. Só que uma vida desregrada, uma vida onde você não presta a sua adoração e a sua obediência ao Senhor, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Porque é uma falsa vida. Não é uma vida de verdade. Não é uma vida plena em abundância. E como você tem certeza disso? Porque a palavra me diz que somente nele eu tenho a possibilidade de ter vida e vida com abundância. E é assim que a banda toca. Sabe, meus irmãos, nós precisamos dar mais valor para a presença que carregamos. Uma presença que notoriamente se faz presente hoje. Uma presença que anda pelo meio da sua igreja, porque a palavra nos disse que ele assim faria. E nós cremos nisso, sabemos disso. Uma presença que nem sempre fala aquilo que a gente quer ouvir, mas que está sempre nos abençoando com aquilo que a gente precisa ouvir. Porque você não faz tudo o que seu filho quer.
Mas você quer que Deus faça tudo o que você deseja. Do jeito que você quer. Na hora que você quer. E você não faz isso com o seu filho, você não cede as coisas para o seu filho de maneira fácil, exatamente pelo fato de não acostumá-lo mal. Mas veja se o seu filho não quer as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E como ele quer. Pois é. Deus faz assim conosco também. Por quê? Porque é assim que a banda toca. A gente só está aqui para obedecer a palavra dele. Para viver de maneira condizente, como ele manda que a gente viva. Para prestar culto, do jeito que ele manda a gente prestar culto. Para adorar a ele, do jeito que ele deseja ser adorado. Por quê? Porque é assim que a banda toca. Que Deus abençoe vocês.